Pois é, para ampliar esse assunto, está conectado aqui conosco o economista e analista político, o Alessandro Azzoni. Ô, Azzoni, começando com essa questão do arcabouço fiscal, né? A gente destacou aí, né, que a Câmara nesse momento está analisando os destaques. Eu queria saber da sua opinião se existe algum destaque que mereça uma especial atenção, especialmente para o nosso setor aqui, o setor do agro, né? E se você acredita que, esses destaques podem, de certa forma, modificar alguma coisa, inclusive no Senado. Boa noite. Boa noite. A priori, essa questão dos destaques eu vejo um pouco de ressalva, porque desde que o governo soltou para a base do texto do arcabouço, ele foi desenvolvido exatamente com as equipes técnicas do Ministério do Planejamento e tanto da Fazenda, então ele era exatamente muito técnico. Então, a minha preocupação já era justamente esses destaques, essas emendas que poderiam ser colocadas por pessoas que não fossem técnicas. Então, podendo ter um desvirtuamento e até a criação de uma situação completamente prejudicial até a própria medida da âncora fiscal. Então, eu acredito assim que o ideal nesse exato momento é que o texto fosse para o Senado e que não houvesse nenhum dos destaques aprovados para que não haja uma deformação no projeto. E também no Senado não haja mais uma deformação nesse sentido, porque toda vez que um grupo técnico elabora um texto base e há modificação política nesse texto que é altamente técnico, pode ter um desvirtuamento da premissa que o governo tentou atingir. Então, quer dizer assim, nesse exato momento, seria muito prudente não haver os destaques não serem aprovados, eles fossem todos, praticamente quase que todos, indeferidos nesse sentido, para que pudesse o texto, pelo menos, poder caminhar para o Senado, para que o Senado pudesse apreciar e não haver também nenhuma modificação muito significativa, porque é complicado você fazer uma âncora fiscal totalmente elaborada e tão pesada assim tecnicamente e de repente você fazer algumas inserções políticas. Então eu vejo com muita ressalva essa questão dos destaques. Perfeito. Bom, depois que assumiu, né, a presidência da república, o Lula fez uma reestruturação na esplanada dos ministérios, né, distribuiu funções que antes estavam para determinados ministérios e agora o novo texto que foi aprovado, muda um pouco essa configuração feita pelo Lula. Como é que fica a negociação a partir de agora, né, com essa situação, já que o presidente formou de um jeito e agora o texto está fazendo algumas modificações? Essa modificação da medida provisória, da, da reestruturação ministerial, ela foi muito cirurgicamente orquestrada exatamente antes da votação do arcabouço fiscal, aonde praticamente houve essa modificação, e você pode ver que as movimentações das pastas foram justamente dos partidos aliados. Então você acha que Então, tem uma relação aí na votação do arcabouço, é isso? tem. Eu acho que se ela não fosse votada nesse exato momento, provavelmente seria um outro resultado. Mas como houve, primeiramente eles colocaram essa MP, e obviamente ali houve alguma negociação da base para que o texto fosse aprovado na sua íntegra, como foi feita, eu acho que aí o governo foi obrigado a ceder, e aí tendo o que a Marina Silva fala em desmonte, que eu não vejo como um desmonte, eu vejo uma readequação dessa reconfiguração. Por exemplo, a questão da regulação fundiária ficar na justiça, eu acho ela muito mais prudente do que ficar na questão dos povos indígenas, para não haver uma questão de um confronto é, muito mais assíduo nesse sentido entre os grupos que estão lá reivindicando suas demarcações. Então, eu acho que o Ministério da Justiça ele se age prontamente nesse sentido. Eu acho que essa questão da busca jurídica, eu achei que foi uma concepção até muito melhor na sua conjuntura. Agora, a questão do Ministério do Meio Ambiente, ela acabou concentrando muitas funções, o CARS, a própria Agência Nacional de Água, o Sistema de Controle de Saneamento, de Recursos Hídricos,
quer dizer assim, o Sinira, a questão do próprio Singresso. Então, quer dizer, tudo isso daí foi colocado, estava sendo tudo dentro do Ministério do Meio Ambiente, e isso voltar para algumas pastas, eu não vejo isso ainda como uma questão tão assim preocupante, porque está dentro do próprio governo. Perfeito. Então, só vai estar, só não está dentro de uma única pasta, mas está dentro da política de governo.